Eu saldo neste momento os meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs que são inscritos e inscritas aqui no meu canal com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Meus queridos irmãos, atualmente eu tenho 29 anos e eu moro aqui na cidade de Ibiporã, no estado do Paraná. Para quem não me conhece, meu nome para quem não me conhece, meu nome é Jonathan. E atualmente eu tenho 29 anos e eu congrego e sou obreiro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui na cidade de Ibiporã, no estado do Paraná. E neste momento, meus queridos irmãos, eu vou deixar uma palavra aqui para os meus irmãos que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, meus queridos irmãos, essa palavra é bem clara, né? Aqui está falando, né, da santidade, da santificação. Hoje em dia nós vemos muitos crentes, né, dentro da igreja, de qualquer maneira, crente na vaidade, crente no adultério, crente fazendo tanta coisa que não presta, mas e só tem nome de crente. Hoje em dia, no século XXI, nós vemos que é a pior geração de crente que existe. A pior geração de crente que existe. É vaidade, adultério, tudo as coisas do que era pecado antigamente, né? Hoje tomou conta das igrejas. E aqui a palavra do Senhor está falando. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E hoje em dia, Deus tem olhado e ele não tem achado santificação, nem no meio dos dele. Deus tem olhado, ele tem olhado, ele não tem achado santidade nem dentro das igrejas. Né? A gente não vê mais a diferença dos crentes do mundo para o mundo, não vê mais diferença em nada. E aqui fala, né? A paz com todos. Hoje em dia tem irmão dentro da igreja que tem ódio no coração, não perdoa o seu irmão. Né? Aqui tá falando para seguir a paz com todos. Hoje em dia tem crente dentro da igreja com ódio no coração, com raiva, com rancor, com amargura, com ressentimento. Morre, mas não perdoa o irmão de jeito nenhum, não perdoa a tua irmã de jeito nenhum. Mas também, e muitos também falam assim, né? Ah, Jesus só quer o coração, mas eu quero te dizer que Jesus não quer o coração. Jesus, ele não quer coração porque ele não é açougueiro. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz, né, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, corpo, alma e espírito. Então, Jesus não quer só o coração de ninguém, porque ele não é açougueiro. Né? Então, hoje em dia, a vaidade tomou conta, aquilo que era pecado não é mais pecado, as irmãs da igreja cortando o cabelo, a palavra de Deus diz que Deus deu o cabelo da mulher em lugar de véu, né? Os crentes hoje em dia sentam na frente de uma televisão, como se não tivesse nada a ver. Tem crente que assiste pornografia, tem crente que pratica masturbação, tem crente que faz todo tipo de mundice, né? As irmãs usando saia rachada, pintando o cabelo, os irmãos usando bermuda, jogando bola, né? Hoje em dia tá tudo normal. Tá uma mistura. Você não sabe mais quem é crente e quem é o mundo. Mas a palavra tá dizendo, né? Aqui claramente, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, quando a palavra diz ninguém, é ninguém mesmo. Quando a palavra de Deus diz sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor, é ninguém mesmo. Ninguém, não é os crentes de banco, não é os obreiros, não é os pastores, os evangelistas, os missionários, ninguém. Sem santidade, sem santificação, vai ver a Deus. E hoje em dia os crentes, né, tem essa moda aí, o que é que tem, se não tem nada a ver, Jesus só quer o coração, né, estão tudo igual ao mundo. Mas a gente vê também na palavra do Senhor ali no livro de Malaquias, né, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença ela tem que ser por dentro e por fora. Em tudo, gestos, atitudes, palavras, ações. Né? Tem crente dentro da igreja que não perdoa o seu irmão, tem ódio no coração, tem mágoa, tem rancor. Eles fazem tudo igual ao mundo. Usa a vaidade igual ao mundo, anda igual ao mundo, fornica, tem uns que estão em fornicação, prostituição. Os crentes hoje em dia, muitos estão pior do que o mundo. Mas a palavra é clara, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Aleluia, Jesus. Até tem um versículo aqui o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então,
Hoje em dia muitos estão se contaminando com muitas coisas, né? Claro que santidade, ela não é só por fora, né? A santidade também é por dentro, né? Também tem, o coração não pode ter mágoa, não pode ter ódio do teu próximo, não pode ter rancor, mas também tem que ter santidade por fora, nas vestes, no cabelo. Tem crente que pinta cabelo, tem crente, as irmãs cortando cabelo. Não, hoje em dia você não vê diferença mais em nada. Os crentes estão tudo igual ao mundo, né? Os crentes fazem todas as coisas do mundo. Crente senta na frente de uma televisão, assiste novela, não tem nada a ver. Joga bola, pratica masturbação, assiste pornografia, faz tanta coisa indecente e depois diz que são crente, né? Mas a gente vê que o Senhor está falando aqui, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tem que ter a paz com todos também. Você tem que ter paz com o seu próximo. Eu não estou dizendo que você vai ser amigo de todo mundo, né? Claro, nem Jesus foi amigo de todo mundo, mas você não pode ter mágoas, ódios no seu coração. Você também não pode andar aí por aí igual o mundo, né? Você que diz que é um homem de Deus, vestir uma bermuda e sair por aí jogando bola, né? Crente, tem crente que, nossa, que faz cada coisa, irmão, que só pela misericórdia. E eles ainda dizem que são crentes. Mas a gente vê, né, que a palavra é clara, sem santidade ninguém verá a Deus. Então não adianta esse negócio de querer se enganar. Jesus só quer o coração. E faz isso, e faz aquilo, e faz os diabos, né? Mas eu também falo nesse momento para muitos que são da sã doutrina. Tem muitos que são da sã doutrina, que só vivem a doutrina do corpo, né? Mas o coração sujo, cheio de mágoa, ódio, falsidade, né? Eu mesmo, hoje, eu participava de muitos canais de sã doutrina, mas hoje eu mesmo me desinscrevi de vários, porque a gente vê que tem muita falsidade. Hoje em dia até os crentes de sã doutrina estão com falsidade um com o outro, e um falando mal do outro, nossa, misericórdia. É um querendo ser melhor do que o outro, soberba, né? E se a gente vê ali no livro de Daniel, a gente vê qual foi o fim do rei Nabucodonosor. Por causa da sua soberba, Deus fez ele comer capim. E muitos crentes, se não se arrepender da sua soberba, vão acabar comendo capim, né? Muitos crentes com soberba, com orgulho. Ai, Deus só usa eu. Como se os dons de Deus fossem nossos, né? A gente sabe que os dons de Deus é emprestado para nós, não é nosso. Eles são emprestados, né? E tem muitos... aqui mesmo no YouTube, eu era inscrito em muitos canais que são de sã doutrina, mas eu me desinscrevi de vários. Porque eu comecei a ver os irmãos com soberba, com orgulho, um querendo ser melhor do que o outro, né? Daí eu me desinscrevi até dos canais. Hoje em dia eu gosto mais de acompanhar a rádio do irmão Emerson Nunes. Sim, hoje em dia eu gosto de acompanhar a rádio do irmão Emerson Nunes. Hoje em dia eu nem entro muito mais em YouTube, porque tem muita falsidade, tem irmão contra irmão, e eles dizem que são da sã doutrina, mas é irmão contra irmão, um querendo ser melhor do que o outro, soberba, pastores com exaltação. Tem uns aí que até ontem não era nada, hoje já estão se achando. Meu Deus, misericórdia. Tem até uma pessoa esse dia me mandou um e-mail, uma irmã, ela falou assim: Você viu aquele fulano de tal, como ele tá soberbo agora? Até ontem não era nada, é verdade. Inclusive, até me desinscrevi do canal dessas pessoas, né? Que se diz da sã doutrina, mas muitos só vivem a doutrina por fora, né? A gente vê a falsidade ali, o orgulho, a soberba, irmão querendo ser melhor do que irmão, e são da sã doutrina. Pasme, viu? São da sã doutrina. Por isso que hoje em dia eu nem acompanho mais canal de YouTube. Eu gosto de acompanhar a rádio do irmão Emerson Nunes. Então é isso, meus irmãos. A palavra é clara, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos que ter paz com todos, não pode ter amargura, ódio do irmão, divisões. A gente vê até crente de sã doutrina hoje com divisões. Aqui no YouTube mesmo tem isso. Meu Deus, por isso que eu saí de vários canais. Por isso que eu saí de vários canais. Hoje eu só fico no meu particular com Deus mesmo e acompanhando a rádio do irmão Emerson Nunes. Então, santidade é por dentro e por fora, não só por fora. Deus ele quer o crente por completo, com santidade por dentro e por fora, como está em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que todo mundo conhece. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. E hoje em dia tem gente aí divorcia do teu esposo, diz que é crente, e casa de novo sem ser viúvo, isso é adultério, né? Abre igreja, tem até crente aí com igreja aberta no segundo casamento, sendo que a palavra de Deus diz que casamento de novo é só para os viúvos, né?
e muitas outras coisas mais, muitas contaminações que entrou dentro da igreja, muitas coisas que não era para ter, né, dentro da igreja. É vaidade, é pintura, é salto alto, é calça comprida nas irmãs. Olha, irmão, é só Deus para ter misericórdia. É só Deus para ter misericórdia. E, meus irmãos, isso aqui é só uma pequena palavra de meditação que eu deixo aqui para os irmãos e para as irmãs que são inscritas no meu canal. Deus abençoe a todos. Amém.